Gente, nós vamos voltar a falar sobre o depoimento de Jair Messias Bolsonaro hoje à Polícia Federal. Eu trouxe para vocês aqui na abertura do CNN 360 os detalhes desse depoimento. Por 4 vezes, Jair Messias Bolsonaro disse que a eleição é uma página virada para ele. Ele não endossou o conteúdo do post que o levou a ser alvo dessa investigação. E, bom, como eu disse, a defesa de Bolsonaro levou o prontuário médico do ex-presidente para provar que ele estava sob efeito de morfina na hora em que cometeu um engano e fez esse post atacando as urnas eletrônicas e o resultado da eleição 2 dias depois do maior ataque à democracia no Brasil, o 8 de janeiro. Aí, bom, depois dessa explicação, para vocês terem uma ideia, foi mal, estava doidão, é um dos termos mais mencionados no Brasil hoje, porque a repercussão dessa tese foi imediata. Para vocês terem uma ideia, existe espírito de corpo? Existe espírito de corpo. É bastidor que a gente começa a trazer para vocês aqui. Em várias categorias. Em especial, porque é o seguinte, né? É feio criticar colega, né? Quando isso acontece é porque a coisa realmente está bizarra. Para vocês terem uma ideia, né? Sabe o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai? Então, o Cacai que atua para todo o espectro político, né? É um advogado, um dos criminalistas famoso, tem uma atuação bastante fora da advocacia, né, no que diz respeito a seu ethos, digamos assim. É um progressista, isso já está claro, mas ele não faz observações a respeito do trabalho dos colegas de público. Ele soltou uma nota, sem nenhuma crítica, à linha adotada pela defesa do ex-presidente Bolsonaro, assumindo a completa condição do ex-presidente de não estar no gozo pleno de suas faculdades mentais, não podendo assumir seus atos quando assinou as mensagens postadas no momento crítico da história recente, é uma defesa de altíssima periculosidade. O ex-presidente da República quer se eximir da responsabilidade que assinou. Vulgar, banal, segue o Cacai. Seria importante fazer uma comissão para analisar todas as decisões do ex-presidente. Talvez essa investigação pudesse chegar à conclusão óbvia. Ou Bolsonaro é inepto ou bandido, ou só idiota. Esse foi o tom. E aí, eu envio para ele um comentário a respeito da nota e ele me envia um áudio dizendo que estava envergonhado, né, pelo caminho escolhido. Porque, de novo, né, é uma defesa arriscada e eu contei para vocês aqui, quando detalhei o que disse a defesa, que Bolsonaro tinha um histórico de dizer exatamente o que ele disse sobre efeito de morfina. Ele já tinha falado aquilo em julho de 2021, em julho de 2022, em setembro de 2022, no meio da eleição, depois de perder e depois do 8 de janeiro. Então, assim, é difícil convencer que aquela postagem foi feita porque ele estava sob efeito de medicação e todas as outras falas, no Cercadinho, no Alvorada, aos embaixadores, todas essas que versam sobre a mesma fake news, né? Então, por isso é difícil. De todo modo, não é sobre a reação de um advogado ou um criminalista que a gente vai falar. Eu fui atrás de integrantes de cortes superiores, né? Por exemplo, um ministro. E aí enviei ali a argumentação, né? Boa tarde, ministro. Eu vou trazer aqui, né? O presidente Jair Bolsonaro alegou para a Polícia Federal que estava ali sob efeito de medicação. Eu nunca tinha visto uma defesa dessa. A resposta do ministro, integrante de corte superior: que vergonha! 3 exclamações. Um outro integrante do Poder Judiciário disse que o assunto virou piada, mesmo nos bastidores dos tribunais. Por quê? Porque, de novo, né, Bolsonaro tem um histórico de ataque e se sai com a ideia de que estava sob o efeito de medicamentos. De novo, a defesa do Bolsonaro entregou o prontuário dele à Polícia Federal para mostrar qual era a prescrição medicamentosa que o ex-presidente estava naquele momento. Mas a coisa não está convencendo o bastidor e virou uma espécie de anedotário. As críticas são muitas, primeiro porque o ex-presidente se recusa a endossar aquilo que tantas vezes já tinha falado e mais, né, também questionado sobre as urnas, as eleições, ele diz: eleição são página virada na minha vida. 4 vezes. Então, o discurso que levou as pessoas para a rua, o discurso feito por ele há tanto tempo e a derrota que ele não admitiu, foi dita hoje a portas fechadas para a Polícia Federal. Então, no judiciário, no estamento judiciário, as palavras mais utilizadas são
vexatório, vergonhoso e vulgaridade, né, para se referir aí a essa estrutura criada para justificar essa postagem feita por Bolsonaro.